Oi, Câncer. Uma mensagem para você da minha mesa. A temporal intuitiva coletiva, eu abro todos os signos, uma mensagem aberta no primeiro dia da semana, aos domingos. Mas independente de quando você chega, aliás, seja muito bem-vindo. Já deixando o convite para as interações. Inscrição para não nos perdermos na rede. Se você gosta desse tipo de leitura um pouquinho mais profunda e sim, com um foco bem forte em autoconhecimento, para o autodesenvolvimento, tá? Que eu sei que é assim que as coisas mudam de verdade na vida da gente. Câncer. Câncer, o que a gente tem? Qual é a essência dessa mensagem, por favor? Do que a gente vai falar com Câncer? Uma só? Duas. Recomeço. Recomeço fluido. Recomeço como uma engrenagem. Recomeço como uma engrenagem que você vai sentir fazendo sentido. Essa situação essa situação, no meio de uma situação difícil, aparece uma pessoa. No meio daquela discussão, aquela pessoa fala algo que eu tava pensando há muito tempo. São só exemplos, tá? Tô tentando pegar aqui a essência dessas cartas, tá? Que é um oráculo um pouquinho diferente, mas as duas têm espiral aqui e uma espiral na testa dela. Não vai dar pra ver muito bem, mas ambas falam de integração, fazer sentido. Tá vendo que ela tem a testa dela, né? A mente dela sendo ativada, o coração dela sendo ativado. E a serpente como essa representante de origem, né? De transformação original, apontando para cá. Se você Câncer estiver me ouvindo, isso é específico, tá? E acabou de terminar um relacionamento, olha para trás, sim, pode olhar. Não para ficar, né, lamentando os erros seus ou do outro, ou sei lá de quem, mas para compreender como faz sentido. Sabe, para alguns é quando... Eu vou dar de novo o exemplo da pessoa, porque é mais fácil só para explicar, né? Então, quando a gente começa a sentir, começa a pressentir, a intuir, a sonhar que a gente tem que sair de um relacionamento, e aí aquilo começa realmente a ficar mais forte, mais claro, né? Começa a ter mais um afastamento. Tô falando para os casos que não tem, né? Não tem mais jeito, a gente sabe, né? A gente sente quando a gente tá desistindo por desistir, porque a gente não quer mais lutar, ou quando a gente já insistiu muito, já fez de tudo sobre um determinado assunto e realmente não vai funcionar, né? As pessoas às vezes desejando coisas muito diferentes, enfim. E aí a gente olha para esse passado integrando com coerência, né? Essa carta tá me lembrando que a gente fala sobre coerência entre o que a gente sente e o que a gente pensa. Então, eu não tô fazendo só porque eu tô ouvindo meu coração daquele jeito descabido, só bonito assim, né? Tô sentindo que devo. Não, tá coerente, a minha mente tá concordando com o meu coração. Eu termino e já tem, parece uma outra pessoa, ou outras pessoas, ou outra vibração, ou outros grupos me interessando, me chamando, enfim, Câncer. Ou na mesma semana, outro exemplo, porque essa carta tá falando das coisas acontecendo junto, assim, sabe? Tudo junto. É interessante aqui a energia. Na mesma semana você tá você recebe uma proposta, alguém comenta, gostaria tanto que você trabalhasse comigo, se você fizesse esse projeto comigo. E aí, no trabalho, você recebe a informação de que talvez diminuam suas horas num setor, talvez haja alguns desligamentos. Sabe quando as coisas acontecem juntinhas? Não dá tempo da gente sofrer, nem criar, né? Nem criar uma lacuna de dor, assim, Muito interessante. Deixa eu ver o que mais.
Nossa, eu já falei um monte, né? As primeiras cartas. 72, 7, 8, 9, 15. Também tem um convite aqui para que você compreenda as coisas, eu vou repetir, de forma coerente. Eu sinto que isso aquece meu coração, que essa vibração, que essas pessoas, que essa nova ideia, que esse novo lugar, mas eu não vou fazer as coisas sem que a minha mente compreenda qual é o passo, né? Seguro, tranquilo, sem deixar de cumprir o antigo, o combinado, sem deixar nada nem ninguém, né? Com falhas que eu deva. Nossa, tá bem interessante isso aqui, tá? Que recomeço é esse? Que recomeço é esse? Bastante gente nas questões de trabalho. Eu tava sentindo muito mesmo as coisas, tava vendo cenas de reunião, assim, sabe? Que recomeço é esse? Tá. 8 de pentáculos e 8 de espadas. Se você nesse momento está pensando que você não pode deixar uma função, um cargo, um trabalho, então essa mensagem ela vem para te falar, avalia com o teu coração. Se tiver só com a mente, você vai se sentir aprisionado. Não posso sair, Sara. Não posso sair. Se for só avaliado por uma via, se for só mental e o seu coração estiver te chamando para um outro projeto, para uma outra direção, ou para fazer paralelamente alguma outra coisa no trabalho, câncer, né? A gente tá falando aqui com adultos, né? De fazer as coisas sem correr riscos, né? Desnecessários. Aí você precisa ouvir também um pouco mais o coração para ver se a tua mente ela não tá te mantendo preso num lugar. As duas cartas de 8, recomeço, 8 também é um símbolo de infinito e de recomeço e começo e vai de novo em cima da carta que fala recomeço. Sem dúvida nenhuma, essa é uma mensagem aqui de para que você avalie se você vai querer. Ah, tá. Outra informação importante, como são duas vezes o número 8, se você não toma a decisão agora, sem loucuragem, né? Sem devaneios, assim, né? Avaliando prós, contras, consequências, mas ouvindo também seu íntimo, eu me vejo aqui até o fim da vida, eu vejo satisfação emocional, pessoal aqui. Se a resposta for não, então essa mensagem tá falando, pois então é hora de fazer uma transição, de fazer um movimento. Por quê? Porque no 8, se a gente não faz, a gente repete uma oitava. De crenças a respeito daquilo, a gente fortalece aquilo que a gente vinha pensando nessa carta do 8 de espadas, que é um aprisionamento mental. Então a gente volta a rodar aquelas ideias que nos mantinham ali. E aí você fica mais uma temporada. E tá tudo bem, porque se essa vida aqui são só experiências, né? Não tem problema nenhum. Mas se são só experiências e você pode experimentar alguma coisa que também vai te trazer satisfação pessoal, emocional, pro seu espírito, pra sua alma, aí, tá? Carta 15, por favor. Clarifica pra mim, carta 15. Alguns estão sim repetindo, alguns estão repetindo coisas para obedecer um padrão que vem de pai, de homens, sim. Alguns não saem de um lugar porque desapontariam uma autoridade, em geral elemento terra. Touro, Virgem, Capricórnio, mas enfim, esse elemento, essa representação de masculino que constrói, que economiza, que poupa, não faz isso, você vai errar, toma cuidado, tá? Tá, carta 15.
essa outra carta caiu ali para falar mais um pouquinho. E outros de vocês vão prestar atenção se não vão fazer uma escolha só pelo coração. Tem dois grupos bem claros aqui. Se você estiver numa situação, por exemplo, eu comecei falando de amor, né? De relação amorosa. E aí apareceu alguém que, né? A gente falando do coração, que mexeu profundamente com o nosso coração, com as nossas águas, com as nossas emoções, a gente se apaixonou e tá. Aí aqui tem um alerta para você pausar, controlar primeiro esse elemento da paixão, essa agitação do seu corpo emocional, para daí tomar uma decisão. Tem a ver com recomeço? Tem a ver com recomeço, mas não pode ser em devaneio, porque a carta 15 também fala de devaneios. E sobre a energia dos enamorados, às vezes a gente está devaneando, está fantasiando uma história com outra pessoa. O que mais sobre os amantes? E aí é simples. Simples não, né? Mas como é que eu sei, Sara, que eu não tô devaneando com essa pessoa? Primeiro, com o tempo. Então, a primeira coisa que a gente faz é dar e pedir tempo, espaço para acalmar-se emocionalmente, né? Voltando no exemplo da paixão para uma outra pessoa. Eu paro de me comunicar tanto, mas eu não consigo parar de pensar, Sara, nessa pessoa. Mas eu paro de me comunicar tanto, de alimentar a conexão, para eu dar pelo menos uns 3, 4, 7 dias de afastamento para sentir de verdade o que é isso que está acontecendo. Porque às vezes é simplesmente um devaneio, sim? Tem a ver com recomeço, Sara? Você falou no começo da leitura? Tem a ver com recomeço. Mas não tem necessariamente a ver com ir embora de uma relação, porque ir embora de uma relação na mesma mente que eu estava na antiga relação, porque é alguma coisa que vai se repetir daí. Então, se eu tiver que escolher por uma nova pessoa e terminar, vou ficar nesse exemplo que é mais fácil, e terminar com a pessoa anterior, primeiro eu tenho que integrar e ver se eu não vou fazer com precipitação, porque é sobre não repetir padrões, é sobre fazer as coisas de outra forma, numa justa medida de dar e receber. E a carta que caiu aqui em cima está pedindo que você avalie. Eu tenho impressão, tá? Eu vou tirar mais cartas para ver isso. Não vou falar antes de tirar a carta. O que a gente está falando aqui? Sobre a carta 15 para Câncer. O que é isso aqui? O que o Câncer pode saber? Para 80% das pessoas que estão vendo essa mensagem, Câncer, tem um fogo de palha. Eu não gostaria de estar dando essa mensagem, 4 de espadas. Eu não falei para você parar uns 3, 7 dias, 4 de espadas, a gente para tudo. Para tudo para avaliar o que realmente a gente quer. Antes de sair para uma nova direção, para um recomeço, que vai ter aqui sim, seja lá como for, vai ter um recomeço. Mas as cartas estão falando que se você não colocar sua mente no lugar, junto com o seu coração, você vai entrar num movimento precipitado. Porque o que você quer não é compatível com isso que vai ser oferecido como novo. Eu vou pôr assim, tá? Eu senti uma energia muito legal de recomeço lá em cima.
Mas as cartas foram abrindo mais e mais e mais e foram avisando. Câncer, fica atento. A proposta vai ser muito interessante, muito apaixonante, mas você precisa... Você vai ter que... Ou você negocia, dizendo claramente o que você quer da outra pessoa, da relação, do contrato, do novo, ou você vai se decepcionar, porque quem chega na sua frente é um valete e você está numa postura de rainha ou rei de copas, tá? Tanto faz se homem ou mulher me ouvindo. Mas aqui tem uma diferença muito grande de maturidade. Seja nesse novo amor, nessa nova parceria de trabalho, nessa proposta de emprego, sei lá, tá? Passado, clarifica para mim passado, ficou uma leitura maior. Tudo para Câncer aprender sobre auto-amor. Eu vou me valorizar. Se você não mudar essa questão de valorização, de ter em conta seu coração com clareza do que você merece, seja de pentáculos com as de copas, aí você vai repetir o 8. Lembra que eu falei? Pois é. Hora de um recomeço, sem dúvida nenhuma. E é esse movimento aqui, vamos supor que apareceu uma pessoa, eu tô comprometida, mas é um compromisso, um casamento que já acabou há muito tempo, se a gente se afastou, a pessoa até já trabalha em outra cidade, a gente se vê cada vez menos. E aí, esse novo que chega esfuziante, chega interessante, mas você pausa, sai do devaneio, porque você pode estar numa energia de necessidade emocional, um pouco mais, muito dedicado, mais carente, e aí nessa parada você entende que esse novo que chega não é compatível com você. E eu não tô falando em comparação, desmerecendo a outra pessoa, não é nada disso. Às vezes é simplesmente no grau de maturidade, de experiência de vida, sabe? Para muitos aqui não vai entregar o que você está acostumado. Às vezes você é acostumado com relacionamentos longos, mais estruturados, mais seguros, mais tranquilos. E quem chega é um agito. Não sei se é a pessoa que fica muito tempo em relacionamentos, e tudo isso você pode avaliar, mas precisa dar o espaço para suas emoções se acalmarem, para você poder avaliar. Avaliar com base em quê? Em auto-amor, que provavelmente lá no passado não foi por onde você escolheu o relacionamento. Talvez você escolheu por um impulso, como tá acontecendo aqui. Não sei, tá? Para alguns vai ser, não para todos. Claro, isso é uma leitura coletiva, né? Certo? Qual o conselho para Câncer? Considerar amor próprio. Considerar, cuidar de si mesma, de si mesmo, com muito respeito, com muita consideração. Isso não desrespeita os outros na nossa vida, não desrespeita a nossa família, não desrespeita o nosso companheiro, não desrespeita quem chegar. Antes, pelo contrário, isso mostra que a gente também respeita eles. Então, nesse auto-amor, você tem a possibilidade de ter um recomeço. E alguns, até mesmo onde estão com aquela pessoa, porque você sai de um padrão. Você sai de um aprisionamento mental. E entende que, por exemplo, se você entende, não, eu me casei e a pessoa nem tá, né, meu marido já nem mora mais aqui, já tá trabalhando fora, a gente tá se vendo muito pouco, cada vez menos. Mesmo assim, eu não vou me separar. E aí, isso tudo acontece para mexer com o seu coração, mexer com o seu campo energético, melhorar sua estima, seu alto valor. E aí, isso aqui fica claro pro relacionamento atual. Ele sente, ou você sente, e aí existe sim a possibilidade de um recomeço e uma renovação de votos.
Claro que sim. Eu vejo isso acontecer e é muito especial, né? Porque é o casal que amadurece juntos, passando por uma nova fase. Se for um trabalho da mesma forma, se for com outra relação, da mesma forma. Encaixa, tá? Faz os links aí. E era isso que eu tinha pra você, Câncer. Desejo uma boa semana. Desejo calma nas decisões e que tudo se renove mesmo. Um grande abraço. Tchau, tchau.